Então, pronto, a crónica decorativa do Fernando Pessoa. A circunstância humana de eu ter amigos fez com que ontem me acontecesse vir a conhecer o Dr. Boro, da Universidade de Tóquio. Surpreendeu-me a realidade quase evidente da sua presença. Nunca supus que um professor da Universidade de Tóquio fosse uma criatura, ou sequer coisa, real. O Dr. Boro, sinto que me custa doutorá-lo, pareceu-me escandalosamente humano e parecido com gente. Vibrou um golpe que me esforço por desviar decisivo nas minhas ideias sobre o que é o Japão. Trajava à europeia e, como qualquer professor existente da Universidade de Lisboa, tinha o casaco por escovar. Ainda assim, por delicadeza, dei-me por ciente durante duas horas da sua presença próxima. Preciso explicar que as minhas ideias do Japão, da sua flora e da sua fauna, dos seus habitantes humanos e das várias modalidades de vida que lhes são próprias, derivam de um estudo demorado de vários bulos e chávenas. Eu, por isso, sempre julguei que um japonês ou uma japonesa tivesse apenas duas dimensões. E essa delicadeza para com o espaço deu-me uma afeição doentia por aquele país económico de realidade. O professor Boro é sólido. Tem sombra. Várias vezes fiz com que o meu olhar o verificasse. E além de falar inglês, coloca ideias e noções compreensíveis dentro das suas palavras. A circunstância de que as suas ideias não comportam nem novidade nem relevo apenas o aproxima dos professores europeus, pavorosamente europeus, que conheço. Além disso, o professor Boro tem movimento. Desloca-se, não sei como, de um lado para o outro, o que, feito perante quem sempre teve o Japão por uma noção de quadro, parada e apenas real sobre transparência de loiça, é requintadamente ordinário e desiludidor. Falámos de política internacional, da guerra europeia e fizemos várias incursões pelos vários fenómenos literários característicos da nossa época. A ignorância que o professor Boro tinha de futurismo foi a única benzina para a nódoa da sua realidade moderna. Mas há algum professor de alguma universidade da Europa que siga de perto os movimentos da arte contemporânea? Dados os factos que vem explicando, compreende-se que eu fosse avar de o interrogar sobre o Japão. Para quê? Ele era capaz de atirar para dentro da minha ignorância uma quantidade de coisas falsas. Quem sabe se ele se atreveria a insinuar pela conversa fora como coisa normalmente acreditável que no Japão há problemas económicos, dificuldades de vida de várias espécies, cidades com lojas reais, campos com colheitas como as nossas, exércitos realmente parecidos com os da Europa, com desenvolvimentos científicos para guerras em verdade contemporâneas. Daqui ele não hesitaria em me afirmar com que cinismo, nem o meço, que no Japão os homens de lá têm relações sexuais com as mulheres, que nascem crianças, que a gente de lá, em vez de estar sempre vestida como as figuras da loiça japonesa, despe-se e veste-se como se fosse europeia. Por isso, não tratámos de Japão. Perguntei ao professor se ele tinha tido uma boa viagem e ele caiu em dizer-me que não. Como se um estudioso como eu, da porcelana nipónica, pudesse admitir que há más viagens para japoneses que o delicioso povo nem sequer se dá o trabalho de existir. As chávenas partem-se
não comportam tormentas. A frase uma tempestade num copo d'água ou numa chávena, como dizem outros, é puramente europeia. Uma frase, ou casual, quero crer, no professor Boro, que me magoou mais do que outra. Falávamos, claro, com o desprendimento com que se tratam estes assuntos fiéricos, da influência dos mecanismos sobre a psicologia do operário. Quando se sabe, claro está, que o operário não tem psicologia. E o professor referiu-se aos progressos industriais do Japão e acrescentou umas palavras, que me esforcei com metade de êxito para não ouvir, sobre, creio, movimentos operários no Japão e um fuzilamento, suponho, de não sei que chefe socialista. Eu, há tempos, numa coluna, sem dúvida, humorística de um diário, virei um telegrama de Tóquio constante qualquer coisa nesse tom. Mas, além de não querer que de Tóquio se mandem telegramas, visto que Tóquio não deve ter mais do que 2 dimensões, ninguém que, como eu, tenha estudado a psicologia japonesa através das chávenas e dos pires, admite progressos de qualquer espécie no Japão. Indústrias japonesas, movimentos socialistas e chefes socialistas, ainda por cima fuzilados, como quaisquer europeus que vivem. Quem, como eu, conhece bem o Japão, o verdadeiro Japão, de porcelana e erros de desenho, compreende bem a incompatibilidade entre o progresso, indústria e socialismo e a absoluta não existência daquele país. Socialistas japoneses. Uma contradição flagrante. Uma frase sem sentido. Como o círculo quadrado. Se nem o inexistente estivesse livre do socialismo. Aquelas figuras deliciosas, eternamente sentadas ao pé de casas, do tamanho delas, à beira de lagos absurdos, de um azul impossível, aquém de montanhas igualmente irreais. Essas maravilhosas figuras com uma perfeita e patriótica individualidade japonesa não pertencem, de certo, ao horroroso mundo onde se progride e onde sobre o artista desaba a morbidez do produtivo e a barbárie do humanitário. E vem querer tirar-me estas convicções o professor Boro, da Universidade de Tóquio. Não as tira. Não é para ser enganado pela primeira realidade que se me atira aos olhos que eu tenho gasto minutos distensos na contemplação científica e estéril de bulos e chávenas japonesas. O mais provável a respeito deste Boro é que nascesse em Lisboa e se chame José. Do Japão, ele, nunca. Se ao menos achei japonesa à sua cara, absolutamente nada. Basta dizer que era real e existiu ali, diante dos meus olhos, durante 2 dolorosas horas em plena ocupação estética de todas as dimensões, aproveitáveis, felizmente só 3, do espaço autêntico. A sua cara parecia-se, é certo, com certas fotografias de japoneses, que as ilustrações trouxeram há anos e de vez em quando reincidindo trazem. Mas toda a gente que sabe que é o Japão, por nunca lá ter ido, sabe que aquilo não são japonesas. E de mais a mais, essas ilustrações eram principalmente de generais, almirantes e operações guerreiras. Ora, é impossível que no Japão haja guerras e almirantes e generais. Como de resto fotografar o Japão e os japoneses? A primeira coisa real que há no Japão é o facto de ele estar sempre longe de nós. Estejamos nós onde estivermos. Não se pode lá ir, nem eles podem vir até nós. Concedo, se me forçarem a isso, que existam um Tóquio e um Yokohama. Mas isso não é no Japão, isso é apenas no extremo oriente. O resto da minha vida será, doravante, escrupulosamente dedicado a esquecer o professor Boro. E que ele
absurdo. Se sentou na cadeira que está agora diante de mim, na realidade de Madeira, mesmo aqui. Considero doentio esse facto. Alucinatório, talvez. E entrego-me com assiduidade a não me lembrar dele mais. Japonês, verdadeiro, aqui a falar comigo. A dizer-me coisas que nem mesmo eram falsas ou contraditórias. Não. Ele chama-se José e é de Lisboa. Falo simbolicamente, é claro. Porque ele pode chamar-se Mate, Whisky e ser de Inverness. O que ele não era de certo era japonês, real e possível visitante de Lisboa. Isso nunca. Desse modo não havia ciência. Se o primeiro ocasional nos viesse negar o que os nossos estudos assíduos nos fizeram ver. O professor Bor, da Universidade de Tóquio. De Tóquio? Universidade de Tóquio. Nada disso existe. Isso é uma ilusão. Os inferiores e cábulas de nós construíram, para se não desorientarem, o Japão. À imagem e semelhança da Europa. Desta triste Europa, tão excessivamente real. Sonhadores, alucinados. Basta-me olhar para aquela bandeja, pegar cariciosamente com o olhar naquele serviço de chá, depois venham falar-me em Japão existente, em Japão comercial, em Japão imperial. Não é para nada que, através de esforços consecutivos, a nossa época ganhou o duro nome de científica. Japoneses, com vida real, com 3 dimensões, com uma pátria com paisagens de cores autênticas, lérias para entretenimento do povo, mas que a quem estudou não engana.